O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET e Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será violência doméstica, especialmente sobre a violência psicológica à mulher, com foco na Lei 14.188, aprovada pela Câmara de Deputados e Senado Federal e sancionada pelo presidente Bolsonaro em 29 de julho deste ano, que define o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência contra a mulher e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. E os nossos convidados são a doutora Maiara Cavalcante, advogada criminalista, vice-presidente da Comissão da Mulher da Acrimal, e do doutor Alexandre Teixeira, também advogado criminalista, conselheiro da Acrimal. Ela e ele já estão aqui no estúdio. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET e Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas da doutora Maiara Cavalcante, advogada criminalista, presidente da Comissão da Mulher da Acrimal, e do doutor Alexandre Teixeira, também advogado criminalista, conselheiro da Acrimal. E eles vão analisar as modificações promovidas pela Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que define o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Algumas delas já previstas até na Lei Maria da Penha, e cria o tipo penal de violência psicológica, talvez a grande novidade dessa lei. Bom dia, doutora Maiara. Bom dia. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, sempre uma satisfação estar aqui na TV Mar. Que bom, eu acho que é a bancada de entrevistados mais jovem que já apareceu aqui no Segurança em Foco, o que é um grande prazer. Então vamos começar tratando da violência contra a mulher, sob a ótica de uma mulher. De acordo com a modificação legal, o que caracteriza, o que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher, doutora Maiara? A alteração que a Lei 14.188 trouxe, para o Código Penal, traz um tipo, que nós chamamos assim, exemplificativo, Ele traz diversas condutas que podem atrelar esse crime de violência psicológica, principalmente ameaça, e traz diversas formas do sofrimento da mulher nesse sentido. Então, é uma questão exemplificativa, um rol exemplificativo, mas que principalmente tenta trazer essa questão da violência psicológica como crime. Já estava previsto na Lei Maria da Penha a violência psicológica, só que não era um tipo penal, e agora é um tipo penal, é exemplificativo, então são diversas condutas. A própria ameaça, tanto que o tipo é 147B, que logo após o 147A, que é o crime de perseguição, e a própria ameaça, que é o 147. Então, ameaçar, coagir, proibir, coisas que afetem a sua saúde psicológica, que não é uma agressão física, mas que vão tentar limitar ali a sua atitude. Acho que vai melhorar agora. Melhorou? Vai melhorar? Ok, José, pode continuar. Pronto, então assim, Obrigado. O tipo penal, como eu falei, é exemplificativo. E ele traz diversas condutas, a ameaça, a coação, as proibições, a tentativa de fazer com que
com que você mude sua postura, enfim, é exemplificativo. E então são diversas condutas que podem gerar o crime de violência psicológica. Perfeito. Doutor Alexandre, o senhor acredita que a mulher não tinha esse entendimento do que seria essa violência psicológica? A violência psicológica, principalmente contra a mulher, eu acredito que seja o primeiro passo que antecede aos casos mais graves, como, por exemplo, infelizmente até chegar a um caso de morte, ou feminicídio, ou uma lesão corporal mais grave. Esse tipo penal de violência psicológica, ele é muito importante para o Código Penal. Por quê? Porque antes, esse tipo penal, ele não existia e aí tentava se encaixar essa conduta de violência psicológica em outros tipos penais, como, por exemplo, crime de ameaça, crimes contra a honra, mas muitas vezes isso terminava ficando impune porque nós sabemos que o nosso Código Penal, ele exige que o tipo penal, que a conduta se adeque ao tipo penal. E inexistindo esse tipo penal, obviamente que não pode ser considerado como crime. Como a doutora Mayara explicou perfeitamente aqui, essa violência psicológica, o nosso Código Penal, ele traz aí algumas formas de como a mulher pode ser atingida por essa violência psicológica. Ou seja, o agente que pratica essa violência psicológica contra a mulher e venha causar na mulher, por exemplo, algo que venha degradar, que venha gerar constrangimento, isso aí gera e configura o crime de violência psicológica. É importante também destacar que esse crime de violência psicológica contra a mulher não se aplica somente à Lei Maria da Penha, em que pese a Lei Maria da Penha, ela já tenha trazido aí os tipos de violência contra a mulher, que a gente tem a violência física, a econômica e financeira também, a psicológica, já existia lá esse tipo de violência contra a mulher, mas a violência psicológica ainda não era tipificada. Mas é importante destacar que esse novo tipo penal de violência psicológica contra a mulher não fica restrito apenas à Lei Maria da Penha, às situações domésticas. Isso também pode acontecer em situações, por exemplo, um ambiente de trabalho, onde pode acontecer aí algum tipo de violência psicológica que venha a gerar algum dano psicológico contra a mulher. É perfeitamente cabível aí, já que o Código Penal, esse tipo penal, ele não traz lá a especificação que é somente cabível em casos de violência contra a mulher. Então, acredito que é um avanço importante na nossa legislação para combater a violência contra a mulher, que infelizmente a gente vê aí mais vezes, cada vez mais aí o aumento de casos desse tipo contra a mulher. Então amplia muito, né, o tipo penal, inclusive para os stalkeadores, tendo como vítima a mulher ou mesmo qualquer outra pessoa, essa violência psicológica que a gente observa, né, nas redes sociais. Eu já tive até um caso bem particular recentemente. Esse tipo penal se aplica nessas questões? Veja bem, esse tipo penal da violência psicológica, a gente chama de crime subsidiário. O que é isso? O próprio artigo 147b, ele fala que existe esse crime de violência psicológica desde que a conduta não seja tipificada como crime mais grave. Ou seja, e pode acontecer, por exemplo, nós temos o tipo específico de stalking, como veio agora recentemente, e uma conduta que vem se adequar perfeitamente ao nosso momento da sociedade, principalmente nas redes sociais. Mas se de acordo com a conduta do agente, ele vem a causar um dano psicológico contra a mulher, seja em rede social ou ambiente familiar ou de trabalho, em qualquer local, isso sim pode ser configurado como crime de violência psicológica contra a mulher, que é importante destacar que a pena ela pode chegar até 2 anos de reclusão. Perfeito. Há uma crença que se diz que a modificação penal tem algum evento significativo para mudar. Aí isso vem do sequestro e várias outras tipificações, outras mudanças penais no Código Penal. Estamos diante assim também de um populismo penal? Essa nova lei atende isso? Ou a gente pode considerar isso como efeito do populismo penal? A gente poderia considerar assim como um efeito do populismo penal. A gente ainda vai ver o resultado da aplicação dessa lei, né? A gente vai ver o que vai acontecer, como é que os órgãos públicos vão se posicionar
frente a isso, como é que vai surgir a demanda, como é que vai ser o tratamento da própria polícia, que não é só a lei em si, nós como criminalistas sabemos que só a lei não vai surtir efeito, precisa ter uma aplicação, um tratamento pelos órgãos públicos, o tratamento para a própria mulher, o atendimento da mulher precisa ser especial e diferenciado, né? Então, assim, a lei em si é a questão do sinal vermelho, né, que trata da mulher que está sobre algum tipo de coação, algum tipo de ameaça, não consegue denunciar, não consegue sair da residência por alguma razão, não tem seu celular apreendido, né, tem o contato com a família interrompido, e aí ela vai fazer um sinal vermelho com um X na mão nos estabelecimentos comerciais, órgãos públicos que estejam conveniados, né? A principal artigo 1º da lei traz isso, que é acrescenta à Lei Maria da Penha, né? Que é tentando já que a Lei Maria da Penha tem esse objetivo principal desde que foi criada, desenvolver mecanismos de proteção a mulheres e contra a violência doméstica. E aí, com esse tipo exemplificativo, a gente vai ver como é que isso vai acontecer na prática, né? Que a gente sabe que o direito penal ele exige uma tipificação, exige que você deixe claro qual foi a conduta que aquela pessoa, que o criminoso fez, o que foi que ele cometeu como crime. E aí, ele traz esse rol exemplificativo. Então, a gente precisa ter uma educação, né, das próprias mulheres da sociedade para saber quando está acontecendo o crime, como se posicionar, como o delegado vai tratar essa questão na situação do flagrante, como o policial vai tratar essa questão na situação do flagrante. Na verdade, a violência contra a mulher é uma questão estrutural. Então, a gente sofre violência em diversos ambientes e, às vezes, não percebe. E isso é um resultado dessa violência. Acredito que a mídia influencia, né? O populismo pode ter influenciado nessa questão para a criação da lei, mas que ela pode sim... Pode ter sido uma influência boa, né? Uma influência boa. Pode sim trazer resultados positivos, principalmente, eu não falo nem na própria criminalização, mas os outros mecanismos, né, de defesa para as mulheres, os mecanismos, a proteção, a retirada do agressor do lar, mas aí, depois da retirada do agressor do lar, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento social dessa família, dos filhos, e isso, com certeza, né, que a própria lei traz essa observação, que os órgãos, né, da Defensoria Pública, o Ministério Público, o Estado em si, se juntem para fazer, né, essa assistência, que não acaba só na penalização do agressor. Não fica só por aí. E, de fato, é muito... Essa questão do populismo, ela vem, às vezes, cobrar medidas necessárias, né? Claro que a gente sabe que, muitas vezes, o direito penal, ele não pode ser utilizado como para situações que, de fato, não precisem da sua tutela, mas situações como essa, que geram uma violência psicológica, de fato, deveria ser tutelada, e como agora está sendo pelo direito penal. Isso aí já era um anseio muito grande das mulheres, porque ficava somente naquele âmbito da violência física, mas a gente sabe que a violência contra a mulher não se restringe apenas à violência física. Um exemplo disso na prática: muitas vezes uma mulher de determinada religião quer ir para a sua igreja ou para algum lugar para cumprir lá a sua religião, e aí o seu companheiro, ele quer impedir que a mulher dele vá cumprir lá com os seus deveres da sua religião e começa a ameaçar, constrangê-la. Isso aí tipifica o crime de violência psicológica, e isso é muito comum, mas não era tipificado como crime. Outra alteração muito importante que veio através dessa lei, na Lei Maria da Penha, foi a questão de que o agressor, ele pode ser afastado do lar não somente mais em violência física, mas também em violência psicológica. Doutor Alexandre, só para contribuir com o seu raciocínio, tem uma estatística que diz que em torno de 95% de todas as condutas criminosas já tipificadas eram antecedidas pela violência psicológica. Daí a importância, né? Perfeito. E como eu falei no início, né, principalmente violência contra a mulher, a gente sabe que raramente a primeira violência é a física e que vem a ter o resultado morte. Geralmente, o início da violência contra a mulher começa aí em uma violência psicológica. Infelizmente, o companheiro querendo controlar as decisões da mulher, uma roupa que ela veste, inclusive querendo degradar a sua própria imagem, falando, você não se
cuida, você tá gordo, você tá feia. Sinais, né? Exatamente. Isso aí é um sinal de violência psicológica que agora é tipificada no Código Penal como crime. A possibilidade disso ser confundido com tortura? Veja bem, eu acredito que pode haver uma confusão, mas essa confusão não deve existir. Porque a gente não está aqui diante o crime de tortura psicológica, ele não vai existir. Por isso que a importância desse crime de violência psicológica. Porque já existia há muito tempo esse crime de violência psicológica e não conseguia adequar essa conduta a nenhum tipo penal. Isso é uma tortura psicológica, sim, é uma violência psicológica contra a mulher que deveria ser punida e que hoje, mesmo sendo de um momento bem tardio, mas está sendo punido, né? E esse populismo penal aí, como todo mundo fala, muitas vezes contribui sim positivamente. Eu sempre tenho a curiosidade, quando vem essas alterações de legislação polêmica aí, de ir nas redes sociais e ficar olhando os comentários das pessoas. E eu acho incrível os comentários que eu fico lendo lá. As pessoas falando, principalmente vindo de homens. A gente não vai mais poder se relacionar com mulheres porque tudo pode... exatamente. Mas... Olhou enviesado... Pois só que a gente precisa ter a consciência de que algumas condutas passam do limite e que esse excesso do limite pode se configurar o crime. E no próprio tipo penal, ele fala que se não constituir outro crime mais grave, então se for verificado que foi a tortura, vai constituir um crime mais grave, né? Então, o próprio tipo penal também traz essa observação, né? Outros crimes que sejam considerados mais graves podem sim ser aplicados também, né? A tortura psicológica, a violência psicológica é o início, tanto que a pena também não é uma pena grande, mas é uma criminalização que eu acredito que é necessária e importante, que vai gerar muitas discussões e espero que gere muitos avanços. Verdade. A pandemia da Covid-19 contribuiu para o aumento de casos, vocês que estão no dia a dia aí da prática? Com certeza, né? Com certeza, de verdade, contribuiu esse isolamento, o próprio desemprego, porque a gente sabe que a violência, né, doméstica é uma questão estrutural, então surge, né, de diversos lugares que a gente nem imagina, de pessoas que a gente nem poderia imaginar, e que, infelizmente, muitas vezes o agressor acaba retornando, né, para a residência. Eu já divulguei tanto para a vítima como para o agressor, e a gente sabe que eles acabam voltando a se relacionar. Às vezes, também, o agressor não tem como não tem para onde ir. É todo um dilema, mas a principal questão é a vítima, certo? A vítima que precisa ser protegida. E durante a violência e durante a pandemia, esses números aumentaram. Talvez o estresse, tantas coisas podem justificar isso, né? Diversos pontos podem justificar isso, ou até mesmo a própria coragem das mulheres, né? Na pandemia, a divulgação, né, massiva dessa questão, mas eu acredito que os números aumentaram também porque as mulheres também estão tomando coragem de denunciar, né, estão tomando coragem de falar sobre o assunto. A gente está falando muito sobre esse assunto. Eu acredito que esse relacionamento tóxico, né, no isolamento, que começa com essa violência psicológica, tudo, né? Começa com uma postagem no Instagram que ele não gosta, uma postagem no Facebook que ele não gosta. Pode acontecer de uma mulher ser abusiva? Pode, mas é mais difícil. A gente fala isso porque é mais difícil, porque é questão estrutural. Então, existe um poder, né, que o homem fala. Então, já tem essas discussões, comentários na internet de devia ter um João da Penha, também devia ter tudo isso. Mas a questão é muito mais profunda e é uma questão mesmo de submissão natural que acaba acontecendo no relacionamento. Mas vamos ver essas condutas. Ô, José, nós temos aí uma imagem do violentômetro. Ok. Tem uma coisa interessante. O agressor, ele vai se mostrando, né? E quais são esses sinais, doutor Alexandre? Os principais sinais do agressor, a gente, infelizmente, não consegue perceber, muitas vezes, entre uma roda de amigos, por exemplo,
E geralmente esse tipo de violência, ele acontece lá somente no meio, na residência da pessoa, no lar daquele casal. Mas existem alguns sinais de violência. Por exemplo, como a doutora Maiara mencionou aqui, algo que é muito comum hoje em dia, principalmente com a rede social aí todo mundo utilizando. Às vezes a companheira, a esposa, a namorada, ela vem e não precisa ser somente, pode ser uma amiga, alguém conhecida, mas que seja uma mulher. Às vezes ela publica uma foto numa rede social e aí no caso de um companheiro, ele não gosta dessa foto, entende que isso é uma foto que está mostrando demais, por exemplo, e ele quer controlar isso. Isso é um sinal da pessoa, do agente ativo que a gente chama, que está praticando esse crime. Existe também a figura do agente que é controlador. Por exemplo, eu não gostei dessa roupa que você está utilizando, mas não é você que tem que gostar, ela que tem que se sentir bem. Então, esses são alguns sinais que podem aí identificar esse autor de violência psicológica contra a mulher. E a gente sabe que isso é muito comum nos dias de hoje, né? Exatamente. Eu já passei por um relacionamento abusivo, né? Já era advogada e não notei, entendeu? Só notei quando chegou no momento mais difícil do relacionamento, quando chegou no ápice, né, da agressão. E aí a gente não percebe, a gente vê os ciúmes, acha que é cuidado, às vezes, a gente começa a achar que, né, que ciúme é amor, e a questão começa a ficar mais apertada, os constrangimentos começam a ficar públicos, né? Diante dos amigos, os constrangimentos começam a acontecer, que antigamente antes era só entre vocês dois, as conversas, e começa acontecendo na frente das pessoas. O que foi fundamental para a senhora sentir essa violência? Assim, agora não pode ser confundido com amor, isso é uma coisa tóxica. Exatamente. Os primeiros pegadas no braço, sabe? Aquelas primeiras coisas assim de você não vai fazer, você não pode fazer isso, eu não quero, eu acho errado, enfim, porque eu sempre fui uma mulher determinada, enfim, sabe? Sempre tive todos os meus, vestir o que eu queria, ir para onde eu queria, fazer o que eu queria, né? Como qualquer relacionamento deve ser assim, a gente se relaciona, a gente deve conversar com o nosso companheiro, com a nossa companheira, viver um relacionamento saudável de conversa, e acontece, normal, brigas acontecem, mas tudo isso começa a partir do momento que você observa os comportamentos aumentarem, né? Assim, os amigos falarem que, cuidado, as pessoas começam a notar, começam a perceber, e você às vezes não quer, não, é besteira, isso aí não é o gênio, o temperamento dele, sabe? Você sempre está arrumando justificativas para que o agressor não seja punido, que aquilo vai passar, mas no momento que começam as coisas a ficarem pesadas, o álcool está bêbado, mas não é. Entendeu? Se você começa a observar no relacionamento certo tipo de conduta agressiva, pode ser que nunca chegue a uma agressão ou um feminicídio, mas pode ser que chegue. Entendeu? E aí você começa a se afastar ou a tratar mesmo. Não vale a pena esperar. Não vale a pena esperar. A melhor coisa a se fazer, pelo menos foi o que eu fiz, fui procurar um acompanhamento psicológico, indiquei um acompanhamento psicológico para a pessoa também, porque a gente fala da criminalização, da punição, mas ele acabou o relacionamento comigo, mas ele vai se relacionar com outras mulheres, né? Então, precisa de um tratamento. Foi fazer uma verificação, qual é o seu problema, enfim, se vai se tratar. Né? Você precisa se tratar para um dia você não ser um homicida, um feminicida. Você vai matar uma mulher porque você não quer que ela faça alguma coisa e aquilo acontece, né? No momento que menos se espera, quando você menos viu, aconteceu. Né? Que chama-se de crime passional, mas ali está envolvendo toda uma questão que pode ser evitada. Né? Verdade. Nós vamos falar sobre o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, mas vamos falar disso depois do nosso break, dos nossos comerciais. O Segurança em Foco volta dentro de instantes. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias.
Ligue 188 e receba apoio emocional. Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa. Safe Condo, a sua portaria remota. Segurança em Foco está voltando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Net Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Voltamos com essa conversa bastante construtiva com os nossos convidados, a doutora Maiara e o doutor Alexandre. E vamos falar sobre o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Em que consiste esse programa, doutor Alexandre? Esse programa aí já vem de uma campanha, né, que teve por iniciativa de uma mulher, que a mulher que está sofrendo ali uma violência doméstica, muitas vezes não tem uma forma de manifestar que está sendo vítima dessa violência. E uma das formas como foi encontrada aí para informar outra pessoa que está sendo vítima dessa violência, foi feito aí um X vermelho na palma da mão. Isso aí é uma forma discreta até, e para evitar que o agressor ele venha saber que essa denúncia está sendo feita. Porque muitas vezes a gente sabe que uma violência contra a mulher, às vezes pega o telefone da mulher para ela não ligar para alguém, para ela não ligar para a polícia, e isso é muito comum e evita que a mulher ela venha fazer essa denúncia contra o agressor. E uma das formas que eu acredito que é muito eficaz para combater a violência é esse sinal vermelho. Como, por exemplo, a mulher ali que está sendo vítima de uma violência, que está sendo presa ali na sua residência, sendo impedida de sair da sua residência. Muitas vezes ela pode falar, eu preciso ir ao médico, eu preciso ir na farmácia comprar um medicamento. E aí, nessa oportunidade, ela tem ali o agressor, não, eu vou com você, mas ela vai ter uma oportunidade de falar de alguma forma que está sendo vítima de uma violência doméstica. E como é que isso pode acontecer? Com um simples sinal vermelho na palma da mão. A pessoa que vê esse sinal vermelho já tem a ciência de que aquilo ali é um possível caso de violência doméstica e deve haver a cooperação de todos para isso. E aí é muito importante que aconteça uma conscientização da sociedade sobre isso. Venha de fato haver propagandas, palestras com mulheres, conscientização com todos os órgãos, tanto da esfera privada como da esfera pública, para saber como agir nesse tipo de situação ao se deparar com essa situação, com esse sinal da mulher indicando que está sofrendo alguma violência doméstica. A propósito, a gente tem um vídeo do Ministério Público aí, né, José? Ok, a produção está buscando esse vídeo. Mas essa forma do aviso na mão, né? O pedido de socorro na mão, isso será uma atitude agora bastante vigiada pelo agressor? Provavelmente, né?
Então, mas é uma coisa que você faz com a caneta, que você faz com o batom. Batom vermelho não vai entrar mais na casa do agressor, pode né? ser rosa também, faça, né? Faça sinal. Qualquer a intenção cor. mesmo dessa cooperação é de que as farmácias tenham essa, porque esse sinal já começou, já tem, a campanha começou, a gente fez a campanha online, as mulheres fizeram a campanha, sinal vermelho com X na mão, contra a violência, e isso pode se propagar de uma forma fácil, porque é uma coisa simples, né? E que qualquer tipo de mulher não precisa ter nenhum tipo de instrução, vai entender, e principalmente a intenção é que os órgãos, as pessoas, todo mundo saiba disso. Se você vê uma mulher com X na mão, por alguma razão, você sabe que você tem que procurar que ajude de alguma forma, entendeu? A intenção da campanha é essa, e a própria letra da lei fala sobre isso, né? Que faz a alteração da Maria da Penha, que os órgãos, as pessoas, os estabelecimentos privados, porque é a intenção da Lei Maria da Penha e é uma responsabilidade da sociedade, né? Evitar essa situação, combater a violência doméstica. A lei, a criminalização é necessária, mas principalmente essas atitudes, né, que vão acontecer no dia a dia, que vão evitar que, se a mulher está sofrendo violência psicológica, não chegou a ser agredida, tomaram o celular dela, não pode vestir uma roupa e ela não sabe o que fazer, não consegue se comunicar com a mãe, com o pai, não consegue se comunicar com os amigos, né, por alguma razão, na janela do apartamento, de um apartamento para o outro, sabe? Você pode fazer esse sinal. E aí a gente vai criar que a comunidade se envolva, exatamente. E divulgar essas variadas formas de se avisar. Já estamos prontos com o vídeo, Josiel? Vamos rodar um vídeo aí do Ministério Público, um vídeo institucional, falando sobre isso. Eu não conseguia perceber que aquilo tudo era uma agressão. Eu levei socos. Eu sabia que tinha algo de errado naquele lugar. Eu me vi no fundo do poço. Me puxava pelos pés, me obrigava a ter relação com ele. Tenham coragem. Denuncie. Eu coloquei dentro de mim que eu ia conseguir, porque viver a violência para mim era muito mais insuportável. Eu mudei a minha história. E agora é a sua vez. Disque 190. Doutora Maiara. Exatamente isso. É um vídeo simples, mas que é exatamente isso. A gente tem que conscientizar as mulheres de que elas não precisam passar por essas situações, né? E a gente precisa apoiá-las, né? As delegacias, os policiais que fazem atendimento, os advogados que fazem atendimento, os advogados do agressor, os advogados da vítima, certo? Existe, por exemplo, aqui no Juizado de Violência Doméstica, um trabalho de justiça restaurativa. Então, são trabalhos como esses, né? A Casa da Mulher, esses pontos, a Ronda Maria da Penha. Essas atitudes que o Estado toma, que vão prevenir e vão conscientizar, e as ONGs que trabalham para tentar dar liberdade financeira, para tentar dar uma liberdade econômica, porque às vezes tem a dependência econômica, a dependência financeira, né? Tem os filhos que ela não sabe o que fazer. Então, é uma responsabilidade nossa, né, enquanto sociedade, e principalmente a mulher conseguir saber que ela vai ter apoio, que ela vai ter para onde correr, como diz a história, né? Que ela vai ter como ser protegida. Se abrigar, né? Exatamente. O sinal vermelho ele prevê a integração dos órgãos públicos, privados e instituições. O senhor vê isso na prática, essa integração na prática, ou é preciso uma lei para que se determine isso, que isso se efetive? Em que pese isso aí já seja muito antiga, essa questão da violência contra a mulher e a própria Lei Maria da Penha, eu acredito que estamos ainda no início de medidas que visam combater esse tipo de violência. Então, muitas vezes a lei ela tem que dizer o óbvio, mas para incentivar e até obrigar que essas instituições elas venham a procurar mecanismos, e a integração é um desses mecanismos para vir aí a combater essa violência contra a mulher. Eu falo que muitas vezes a lei precisa trazer o óbvio, porque óbvio que as instituições devem combater esse tipo de crime, mas hoje a gente vê muito mais costumeiramente operações envolvendo aí tanto o Judiciário como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, que é bem atuante também nesse sentido, a própria Polícia Militar. Hoje a gente tem aí uma patrulha especializada para esse tipo de situação de violência contra a mulher. Então a gente vê aí que ainda estamos no início, mas que existe
existe aí já uma integração entre esses órgãos para combater esse tipo de violência. E a legislação, ela vem aí trazer esse dispositivo, né, de que deve haver essa integração entre os órgãos para combater esse tipo de violência, para vir aí, inclusive a própria legislação já traz a obrigação de fazer um programa de conscientização, né, principalmente entre até os próprios funcionários públicos do órgão, até de órgãos privados. Por quê? A gente vê aí muitas vezes nas redes sociais, até em programas de TV, situações onde a mulher ela não tem a oportunidade de fazer um X na mão, mas ela tem uma oportunidade de ligar, vou pedir aqui uma comida pra gente. Teve um caso bem recente, foi muito interessante, né? A atendente, ela acredito que era até uma policial, não lembro se foi uma mulher, mas que se tocou que ali era um possível caso de violência contra a mulher. A mulher ligou para a polícia e fingiu que estava ligando para pedir uma pizza, e aí terminou que evitou uma tragédia, né, aí de violência contra a mulher. E isso faz parte de treinamentos, de conscientização, que tudo isso vem a ocorrer com a integração desses órgãos como uma forma de conscientizar toda a sociedade e principalmente todos os profissionais da segurança pública, da justiça, para vir a combater esse tipo de violência contra a mulher. Na segurança pública, a gente percebe que há um vácuo, um vazio muito grande no atendimento à mulher. Porque você tem 2 delegacias em Maceió, uma em Arapiraca e em lugar mais nenhum. Exatamente. Então, como a mulher sertaneja, a mulher de Maragogi vai ser atendida por esse programa? Precisamos interiorizar essas questões, mas todas as delegacias, todos os pontos de atendimento, todos os policiais devem ter essa conscientização, devem ter esse treinamento, entendeu? Existe a especializada, mas qualquer delegacia que você procurar devia saber encaminhar você, ou pelo menos acolher você, explicar o que está acontecendo, proteger de alguma forma. Essa é a intenção, né? A integração nesse sentido. De qual você for na esquina, assim, tiver qualquer lugar que seja uma delegacia, um CISP, que agora tem nos interiores CISPs, né? Que também não tinha antes. Você ir na CISP e saber que lá você vai conseguir ter um direcionamento. Esse o papel do Estado. Então, qualquer lugar, qualquer telefone que você possa ligar, o 90, liga para isso. E assim, eu percebi também uma mudança pequena, né? Mas está acontecendo. Os policiais às vezes ficavam chateados porque tem que fazer uma ocorrência e depois a pessoa vai voltar mesmo. Tem que fazer a ocorrência toda e depois. Não é o caso mais. Exatamente, entendeu? E aí o posicionamento teve que mudar, a postura teve que mudar. E precisa mesmo ter um treinamento também com eles de acolhimento, porque é uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, não é de um desconhecido, é de um companheiro, de uma pessoa que você gosta, né, que você tem geralmente um filho, que você tem uma relação com aquela pessoa, e você vai ver ele sendo levado, né, às vezes você diz, não quero mais que leve. Infelizmente, e essa questão da estrutura, desculpa interromper, doutora, é muito importante porque muitas vezes a mulher agredida por um homem chega numa delegacia e lá ela é atendida por outro homem. Que pergunta, tem certeza que a senhora quer continuar? Tem certeza? A senhora vai voltar com ele, entendeu? Então é esse tipo de como a senhora vai provar, por exemplo, a violência psicológica? Exatamente, isso aí a gente discute depois. A gente discute depois disso aí. O momento agora, né? Eles têm que entender que o momento agora é de proteger a mulher. Eu acho que um fundamental para que isso pegue são esse tipo de campanha que o Ministério Público está fazendo. Verdade. Campanha nas escolas também, para que os próprios filhos reconheçam a violência. Né? Campanha nos órgãos, campanha com os próprios policiais, treinamento, os funcionários públicos, né? Que não é só o policial, mas o judiciário também precisa desse tato, né? O juiz precisa ter essa noção. Verdade. Foi tocado num ponto muito importante de como provar esse tipo de violência, principalmente a violência psicológica. Esse foi um questionamento que eu fiz quando eu me deparei com essa lei. Até porque é exemplificativo, né? Exato. E aí sempre que surge esse tipo de situação, eu procuro colocar um problema para pensar de como isso pode acontecer. E existe aí, a gente sabe que uma violência física, ela é facilmente comprovada mediante uma fotografia, um laudo físico e etc. E no caso dessa violência psicológica contra a mulher, como é que pode ser comprovado? E aqui a gente já deixa uma orientação para essas mulheres, essas vítimas, de que elas podem
réu de testemunhas, né? Claro que muitas vezes isso acontece no ambiente só entre eles dois, mas os amigos ali familiares percebem uma mudança de comportamento, muitas vezes percebem alguma atitude, por mais mínima que seja, do agressor, né? Exatamente, compartilha, enfim. Então, são meios para comprovar essa violência psicológica. A doutora Mayra falou aqui de um acompanhamento psicológico, né? Então, um relatório de um profissional da psicologia que acompanha essa vítima aí pode servir como prova. Então, toda essa reunião de comprovações vai aí demonstrar que ela foi vítima dessa violência psicológica. Repito, um laudo de um relatório de um psicólogo, amigos aí, testemunhas que falem aí da mudança do comportamento dela. Muitas vezes o amigo ele não vê essa violência acontecer, mas ele percebe que a partir daquele relacionamento, essa vítima se tornou outra pessoa. Ela tem um comportamento antes, hoje ela não tem mais. Então tudo isso aí pode ser um meio de prova para combater esse tipo de crime. Verdade. Podemos afirmar que a violência psicológica é uma das principais marcas da relação desigual de poder entre o autor da agressão e a vítima? Com certeza, né? Exatamente essa questão estrutural. É a manifestação. É o sofrimento que a mulher passa, se culpando. Às vezes você é vítima de uma violência, né? E você se culpa porque você tomou alguma atitude. O agressor faz você acreditar que você tomou uma atitude para ele fazer aquilo, que você deu causa, entendeu? E você se culpa, você acaba passando para os seus filhos, para suas pessoas, você se isola, você muda a forma de se comportar com os amigos, né? Você não sai mais com os amigos, você sai dos grupos de WhatsApp. São coisas pequenas, você não responde. Você perde responde... a espontaneidade, né? Isso, você responde de forma seca, porque você tem medo de que da forma que você responder pode não agradar o seu companheiro, né? A forma que você vai postar uma foto pode não agradar o comentário. Então você se afasta geralmente de amizades masculinas ou de amizades de amigas que lhe aconselham, mais né? Influência, mais influências. Então isso acaba reverberando. Então você sofreu. Para você sair disso, para você voltar para o seio da sua família, voltar para o seio das suas amigas, é todo um trauma que precisa ser tratado, né? Para novos relacionamentos que você vai ter, para decidir o que você vai querer da sua vida. E então a mulher sofre mesmo no trabalho, acaba perdendo emprego, né? Fica só em casa, acaba não se relacionando socialmente, porque é impedida. E isso causa traumas, e é um dos principais traumas que a gente tem que carregar. Às vezes a gente sofre essa violência doméstica dos nossos pais, do pai, né, masculino, nosso pai, que tem aquela criação, etc. E faz essa violência. Então você já acaba vindo de uma relação assim, né? Então você acha normal uma relação assim com... É uma criança que vê a mãe sendo violentada dessa forma, como é que essa criança vai crescer? Como ela vai reagir e tudo isso. Por isso que envolve a sociedade, envolve a comunidade. Essa questão da desigualdade social aí, envolvendo a mulher e o homem, com certeza ela interfere nesse tipo de situação de violência contra a mulher. Um exemplo disso, a gente sabe que infelizmente hoje a gente ainda não tem uma paridade de empregos, por exemplo, de mulheres e homens, questão mesmo salarial. Isso aí, querendo ou não, interfere sim em uma situação de violência doméstica. Mas como isso vai interferir? Hoje a gente sabe que infelizmente ainda existe o preconceito de dar um emprego a uma mulher porque ela pode engravidar e aí vai trazer prejuízos para a empresa. Isso aí gera desemprego para a mulher, dificulta que a mulher venha a arrumar um trabalho e aí termina que às vezes o homem ele vem sustentar sozinho a sua casa porque a mulher ainda não conseguiu trabalho. Isso aí vem gerando desgaste que termina podendo chegar a uma violência psicológica. Então, essa desigualdade aí entre homem e mulher na sociedade, com certeza, pode ser sim um fator que venha a gerar uma violência contra a mulher. Isso nos leva à conclusão de que as vítimas precisam de um atendimento especial. Exatamente. Qual a estrutura hoje do Estado nesse atendimento especial? Porque a violência doméstica, a psicológica, ela sempre existiu, ela precede a quase todas as condutas posteriores, né, criminosas, e o Estado me parece que é desproporcional no atendimento do que as demandas. Desproporcional como todo sistema penal, é desproporcional por causa da demanda, né? Mas, assim, pelo menos aqui em Alagoas, o Juizado da Violência Doméstica, como eu havia falado, faz um trabalho de justiça restaurativa.
né, faz um acompanhamento social. Em alguns casos específicos não consegue acompanhar todos. Então a gente precisa de uma resposta do Estado, de uma equipação do Estado. O Estado precisa se equipar de pessoal, de profissionais, né, de psicólogos, né, uma questão interdisciplinar que precisa melhorar, aumentar. Alagoas, acho que tem 2 anos que está trabalhando no Juizado de Violência Doméstica com Justiça Restaurativa, que aí faz o tratamento da vítima, né? Desculpa, é possível a mediação nos casos de violência doméstica? Sim, nos casos... Sem a punição? A punição... Sim, por exemplo, o crime aconteceu. Se inicia um indicativo de violência psicológica. A mulher ela pode procurar um ambiente de mediação para que isso não evolua, né, para outra prática criminosa? Existe, e aqui em Alagoas tem algumas ONGs, agora a Casa da Mulher, que faz esse tratamento. E aí tenta direcionar, por exemplo, às vezes o agressor tem problema com álcool, com drogas. E aí o tratamento é direcionar para um tratamento essas pessoas, direcionar as crianças para um tratamento psicológico. Do Estado em si, um órgão que faça isso não tem, né? Geralmente trata quando já virou crime, quando já aconteceu um crime. E agora as ONGs tratam isso, mas aí são ONGs que fazem esse trabalho, o Estado precisa se equipar para fazer isso. Você ir na delegacia, sabendo disso, já ser direcionada, né, dali para o juiz já saber, no caso, por isso que é uma especializada, né? O juizado de violência doméstica é especializado. Então, o juiz tem um tratamento diferente, tem uma observação diferente. Nos crimes menores, como uma lesão corporal leve, que acaba o agressor voltando com a vítima depois, acaba se voltando a se relacionar. É interessante fazer um ajuste restaurativo, uma conversa, um direcionamento, né, para a vítima, para o agressor. Às vezes não acontece mais, às vezes eles conseguem se restaurar. E é essa a intenção, porque senão a gente vai entupir, né, o sistema de presos, né, e essa pessoa vai terminar esse relacionamento, mas vai namorar com outra mulher. Vai continuar se relacionando, né? Ele não vai deixar de existir, então precisa tratar, porque senão a gente vai estar numa bolha só crescendo. Rapidinho, me parece que houve uma ampliação na aplicação das medidas protetivas que transfere essa decisão quando não presente o juiz, o delegado, quando não presente o delegado, o agente policial, o agente da autoridade. Perfeito. Isso aí é um acréscimo muito importante na Lei Maria da Penha, como eu havia falado no início, porque existe uma medida de afastamento do agressor do lar, para que venha evitar outro tipo de violência. Isso aí somente acontecia em crimes, em situações de violência física. Hoje também existem em situações, com o advento dessa lei, em situações de violência psicológica. E aí, essa é uma atualização importante, porque hoje não precisa somente ter uma decisão aí de um juiz, de um delegado, para afastar o agressor desse lar, afastar o agressor dessa vítima. Mas na ausência do juiz, da autoridade policial, o policial que atender aquela ocorrência, ele hoje pode tomar essa medida para afastar o agressor da vítima, para retirar o agressor do lar, para evitar que outros tipos de violência aí venham acontecer. Perfeito. Nós estamos já com o nosso tempo estourado, nós temos mais 1 minuto para cada, para as considerações finais. Eu começo com o senhor. Eu acredito, né, que esse é um tema que hoje deve ser muito debatido, e principalmente para fins de conscientização. Hoje o Estado ele tem se preocupado muito, mas ainda falta evoluir muito, principalmente com políticas públicas para a mulher, como um apoio financeiro, porque infelizmente a mulher fica refém desse tipo de violência porque depende economicamente do agressor. Então é preciso políticas públicas nesse sentido, para que o Estado ele também venha fornecer um apoio financeiro para a mulher que é vítima desse tipo de crime, não somente com um auxílio financeiro, mas com uma forma de empregar essa mulher para tirar essa dependência econômica do agressor, enfim. E é preciso que também as mulheres continuem com essa iniciativa de ter a coragem de denunciar esse tipo de agressão, porque a violência
contra a mulher não se resume apenas à violência física. Também temos aí agora o crime de violência psicológica contra a mulher. Então é preciso que as mulheres continuem com essa iniciativa, que se atentem às formas de denúncia, que a sociedade também venha aí a se conscientizar como que essa violência ela pode ser identificada. E hoje nós temos um exemplo, o sinal vermelho. Então é preciso que toda a sociedade venha se conscientizar para evitar e também para punir esse tipo de crime contra a mulher. Doutora Maiara. Agradecer, né, e pedir união das mulheres e que as pessoas acolham, né, que respeitem a decisão das mulheres e que é exatamente isso, que a comunidade se preocupe, que a comunidade busque ajudar, que as mulheres se unam, permaneçam lutando, né? A gente tem que continuar lutando para conseguir aí a equidade e que as forças públicas consigam desempenhar o papel e políticas públicas são importantes e o tratamento principalmente da nossa sociedade para que a gente consiga ter no futuro aí um futuro melhor. Sinal vermelho para a violência. Exatamente. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e nas nossas redes sociais em horários alternativos. Até a próxima. Eu não conseguia perceber que aquilo tudo era uma agressão. Eu levei socos. Eu sabia que tinha algo de errado naquele lugar. Eu me vi no fundo do poço. Me puxava pelos pés, me obrigava a ter relação com ele. Tenham coragem. Denuncie. Eu coloquei dentro de mim que eu ia conseguir, porque viver a violência para mim era muito mais insuportável. Eu mudei a minha história. E agora é a sua vez. Disque 190. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.